partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Humberto Costa. O nosso tema é dívida dos estados, uma determinação de teto para gastos tanto da União dos estados, que são matérias que estão em andamento aqui na casa. Ontem, quando gravamos hoje essa entrevista, foi votado em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que prevê um teto de gasto da União. E essa é uma matéria que a oposição se declara realmente radicalmente contra, né, senador? E, pelo visto, vamos agora no mesmo caminho, na sugestão de uma gestão da mesma forma para os estados, não é isso? Sim, nós fomos radicalmente contra essa PEC 55, porque ela condena o Brasil a um processo de estagnação econômica de 20 anos. Nós vamos ter um congelamento dos gastos públicos por 20 anos, o que vai fazer com que nós reduzamos significativamente os investimentos públicos, os gastos públicos, especialmente na área social, e com certeza isso vai aprofundar o quadro de recessão, de desemprego que nós estamos vivendo hoje. E ao lado disso, outra grande preocupação é que as políticas sociais, que são uma maneira de nós de alguma forma, produzirmos uma redução dos níveis de desigualdade, elas também vão sofrer com esse congelamento dos recursos. Mas ontem a gente teve em plenário, por exemplo, o relator da matéria, o senador Eunício, assegurando de que saúde e educação estão preservados. E que, na verdade, o que acontece é que há um piso de gasto para esses dois setores, que pode se deslocar recursos de uma rubrica para outra e manter ou mesmo aumentar, se quiser. Como é que o senhor vê essa Naturalmente fala? Que ele estava no seu papel como relator e integrante do governo. Mas, na verdade, essas afirmações não correspondem à realidade. Em primeiro lugar, nós estamos desvinculando as áreas da saúde e da educação de um piso de gastos. Ou seja, hoje há uma determinação da Constituição que diz que o governo federal, a União, tem que gastar pelo menos um determinado percentual ou da arrecadação de impostos, ou da receita corrente líquida naquela área. Ora, se nós vamos, a partir de 2018, a crescer apenas de acordo com a inflação, nós vamos ter uma queda real dos gastos. Por quê? Primeiro, porque o número de pessoas a serem atendidas se torna maior. Nascem mais brasileiros e brasileiras a cada dia. Segundo, porque a população vai passar por um processo de envelhecimento, o que exige, especialmente na área da saúde, gastos maiores, atendimentos mais complexos e muito mais caros. E nós entendemos também que, se mantivéssemos aquelas vinculações, a tendência seríamos ter um crescimento. Inclusive porque, no caso da educação, a vinculação diz que, num espaço de tempo não tão longo, nós teríamos que gastar 10% do PIB, de tudo que se produz de riqueza no Brasil, com a educação. Senador, e agora a gente vê a possibilidade também na pauta do Senado, na votação de um projeto que faz um paralelo dessa administração proposta pela limitação de gastos da União, do teto de gastos, com a administração dos estados, para que se assegure que a prorrogação de prazo proposto pela União do pagamento de dívidas dos estados com a própria União seja prolongado, né? Como é que o senhor vê a chegada de uma medida como essa nos estados? Qual é a sua expectativa para a votação dessa matéria na casa? Eu vejo duas questões aí. Existem estados e estados. Há estados, como a maioria dos estados nordestinos, que têm cumprido rigorosamente aquilo que foi estabelecido na negociação das suas dívidas, que não estão vivendo um desequilíbrio tão grande, mas tão somente aquele que é resultado da redução da atividade econômica e que termina incidindo sobre a receita desses estados. Então, nós não podemos tratar igualmente esses estados a outros estados que, apesar de serem maiores, mais desenvolvidos, não tiveram essa disciplina fiscal, digamos assim. E, por essa razão, nós não podemos baixar um pacote ou cobrar desses estados que eles tenham o mesmo tipo de postura. Até porque, se o governo federal já não vai investir
E se o governo federal já vai gastar menos nas áreas sociais, se os estados agirem dessa maneira, nós vamos chegar a uma crise muito mais grave do que aquela que nós estamos vivendo hoje. Então, o que é que nós achamos que é importante? Respeitando-se a autonomia dos estados e dos municípios, que nós também não podemos impor isso aos estados, não é? Que se construa um entendimento, um acordo, onde o governo federal possa repassar recursos por intermédio desse processo da repatriação ou de outros mais, que trate diferentemente os que cumpriram a sua tarefa e os que não cumpriram, e, ao mesmo tempo, não exija que eles fiquem proibidos de investir e também de gastar em políticas sociais. Começa aqui uma movimentação pela remodelagem do Pacto Federativo. O senhor acha que isso é uma possibilidade, ao se discutir temas como esse? Porque também os estados, a maioria dos governadores atesta uma dificuldade, uma quase insolvência da administração de cada estado, não é? Sim, eu acho que é possível dar continuidade, porque eu creio que nos últimos anos, tanto do ponto de vista da ação do governo quanto do próprio Congresso Nacional, esse pacto ele já passou por algumas remodelações. E eu creio que a mais importante delas, que é fundamental, inclusive, em termos de uma reforma tributária, é que nós possamos avançar para uma política de unificação do ICMS, que é o imposto estadual. Isso permitiria que nós saíssemos desse dilema de estar o tempo inteiro abrindo mão de receitas para poder estimular o desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, eliminaríamos a guerra fiscal entre estados, que tem sido responsável por muitos prejuízos a cada um deles. Criação de um fundo justo que promova uma maior igualdade entre os estados, né? Como se sempre se defende no Nordeste. O senhor acha que tem ambiente para discussão desse tipo de tema? Nós temos que insistir nessa tese, não é? Inclusive, no governo passado, a presidenta Dilma mandou para cá uma proposta de unificação do ICMS que previa a criação de 2 fundos. Um fundo para compensar eventuais perdas que os estados tivessem com essa nova legislação de unificação. Então, pontualmente apoiaria um ou outro e não permitiria que houvesse perdas. E a criação de um outro fundo que apoiaria os estados de acordo com as necessidades, o tamanho dessas necessidades de cada um, com recursos para financiar investimentos. Seja investimentos de infraestrutura, seja investimentos que viabilizem a chegada de novas empresas em cada um desses estados. Eu acho que esse é um bom caminho para nós estabelecermos a existência, de fato, de uma política de desenvolvimento regional para o Brasil. O senhor acredita que isso possa acontecer agora, tendo como gancho assim, para alavancar essa proposta que está na pauta? Sim, eu acho que é possível, nessa discussão, nós estabelecermos aí um entendimento para que, num espaço de tempo que não seja muito curto, nós avançarmos nessa linha da unificação do ICMS, da criação de alguns fundos e de uma verdadeira mudança, não é, no Pacto Federativo. Senador, vem por aí também a reforma da Previdência, né? E o argumento ainda não ouviu o senhor sobre essa situação, sobre essa proposta. Está certo que ela ainda não foi oficialmente apresentada, mas qual é a sua expectativa em relação a essa matéria? Veja, eu acho que nós vamos ter aqui um enfrentamento também nesse tema, porque todos nós concordamos que a Previdência precisa ter mudanças, não é? Precisamos criar as condições de um maior equilíbrio da Previdência Social. Isso se faz mediante o aumento das receitas e, naturalmente, que a racionalização dos gastos e alguma adaptação do ponto de vista dos critérios para a concessão dos benefícios. Lamentavelmente, o que nós estamos vendo é que o caminho do governo será o de incidir nas mudanças, principalmente sobre os que mais precisam. As teses que estão sendo defendidas são, por exemplo, desvincular o valor dos benefícios do valor do salário mínimo. Nós vamos voltar ao período em que as pessoas ganhavam menos do que o salário mínimo numa aposentadoria, ou numa pensão, ou num benefício previdenciário qualquer. Segundo,
esse crescimento desenfreado do tempo de serviço, né, de trabalho, de contribuição, para que se possa ter a aposentadoria, o que termina prejudicando aqueles mais pobres que geralmente começam a trabalhar mais cedo. Então, essa reforma ela não pode ser para ampliar desigualdades e atingir os mais pobres. Queremos uma reforma que atinja realmente aqueles que hoje detêm algum tipo de privilégio. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.